rebanho e um pastor. Agora, João 10:16 casa perfeitamente com Apocalipse 14, versículo 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Lembrando que santo é um povo separado, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esta é a característica do povo remanescente no tempo do fim. Guardam os mandamentos de Deus, ou seja, são obedientes a Deus, a sua. Tá. Ó, agora olha que ponto interessante. Ele fala sobre essa questão dos filhos, aqui, os santos, né, que são separados, que guardam os mandamentos de Deus. Quando você pega um texto sem contexto, a gente comete erros na interpretação da Bíblia. Porque, presta atenção, a guarda do sábado não é um mandamento específico para os gentios. A guarda do sábado é um mandamento específico para os judeus. Ou seja, os judeus, sim, têm a obrigação de guardar o sábado, porque esse é um mandamento para o judeu, não um mandamento para nós, gentios. Em contrapartida também, ele fala com relação sobre a salvação. Ora, meu Deus do céu, quando você pega, por exemplo, os ensinos de Ellen White, ou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você vai ver que existem várias formas de deturpação da salvação, ou criação de mecanismos e meios para a salvação. Por isso é considerado seita. Por exemplo, como é que você faz para identificar uma seita? É muito simples. É só você olhar para as operações matemáticas. Deixa eu pegar duas com você aqui, por exemplo. Adição e subtração. Toda seita sempre tenta subtrair algo da salvação, ou seja, Jesus não é suficiente para se salvar, então logo se retira uma parte. De outra forma também, a adição. Jesus não é suficiente para salvar, é necessário ter uma soma, algo a mais, para que a salvação ocorra na vida do homem. Já não é mais mediante a fé em Cristo Jesus, é mediante a fé em Cristo Jesus mais alguma coisa, tá? Então, por exemplo, para o adventista, e muitos não falam, existe a guarda do sábado. Então, se você está num leito de hospital e alguém prega para você numa quarta-feira e você morre na quinta, você não está salvo. Por quê? Porque você não guardou o sábado. Para eles, você só será salvo quando você fazer a guarda de um sábado. Ou seja, é a salvação em Cristo Jesus, eu acredito no Senhor, mas eu preciso guardar o sábado para ser salvo. A Bíblia diz que nenhum homem sequer conseguiria cumprir a lei. Tá, existe um rabino, eu me esqueci o nome dele agora, ele conseguiu cumprir 203 leis. As leis do Antigo Testamento não são apenas os 10 mandamentos. A lei do Antigo Testamento é os 10 mandamentos mais as 603 cláusulas do livro de Levítico. E aí você tem muitas leis e ninguém conseguiria. Ou seja, a lei era uma coisa que deixava claro na minha e na sua cara. Vocês não conseguem sem o Salvador. Vocês precisam. Nenhum só homem consegue cumprir totalmente a lei. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz, por exemplo, aquele que tropeça em uma lei ou uma vírgula da lei é errado de toda ela. Então nós não conseguiríamos se não fosse por meio da fé mediante em Cristo Jesus, ok? Então é um argumento que se torna vazio, é uma base que não está embasada na Bíblia, tá bom? Vamos pro próximo.